trabalhar acerca das curas através do atendimento dos espíritos, a primeira pergunta que faríamos a nós mesmos: qual é o espírito que, em primeira mão, nos atende nas correções de nossas mazelas, seja morais ou materiais? Qual o espírito que mais acesso direto a este conjunto tem? Nós mesmos. Então é o primeiro passo. Nos vermos como espíritos, nos admitirmos espíritos, nos admitirmos capazes, nos admitirmos, portanto, por sermos capazes, responsáveis por esse processo. Não uma responsabilidade que nos traga peso, que nos traga angústia, que nos traga aquilo que não nos gere conforto. Mas é a responsabilidade no sentido de quando as coisas parecerem que estão fora do nosso alcance, nós serenarmos, fazermos um momento para nós de prece, de meditação, tomarmos uns copos d'água e buscarmos quais são as portas que devemos bater para nos ajudar. Essas portas incluem os outros espíritos, encarnados e desencarnados. A proposta dos orientadores desta casa é que a Casa Espírita seja a Universidade do Povo, a Praça do Povo e a Casa do Povo. Como universidade, nós temos o dever de trabalharmos o conhecimento e, portanto, a desmistificação. Nós percebemos que até o momento nós ainda nos colocamos quase fora do atendimento dos espíritos. E nesse processo de excluir, nós não construímos padrões no que diz respeito às nossas vibrações, que são exatamente o campo eletromagnético que nós produzimos, que permita-nos uma sintonia direta com os orientadores espirituais. Porque quando nós nos excluímos, sem querer, nós baixamos a produção de nosso campo eletromagnético, baixamos nosso padrão. Quando nós nos incluímos no atendimento, nós buscaremos produzir o melhor. Assim, vamos dizer resumidamente, no bom sentido, cobraríamos de nós o que nos é possível. Também não cobraremos o que não é possível. Porque o ser responsável não cobra de nenhum ser o que não é possível. Não vai cobrar de si. E Deus não cobra isso de nós. Os bons espíritos não cobram isso de nós. Eles só querem que nós vivamos à luz do nosso melhor possível. Quando nós percebemos que somos o espírito que mais nos conhece, porque somos nós mesmos, então nos conhecemos, somos o espírito que, através do seu perispírito, gerencia os processos celulares nossos, gerencia a eletroquímica, gerencia toda a produção de substâncias e estruturas que precisamos. E quando falamos substância hoje na Casa Espírita, nós não estamos falando de substância apenas material. Até quando eu e algumas das senhorinhas que estão aí na plateia estudamos substância,
lá no nosso primeiro grau, segundo grau e mesmo no nosso terceiro grau, nós ainda estudávamos substância como algo concreto. O homem do século XXI não. Ele enxerga, por exemplo, que o amor é substância. Substancia a vida das pessoas. E ele não é concreto, eu não pego o amor vivo. A bondade é substância. Substancia o ser bom. A justiça é substância. E esse espírito que aqui ocupa esse conjunto, por melhor conhecer este conjunto e ter neste conjunto o seu grande servidor para este processo reencarnatório, tem recursos, graças a Deus, para fazer os primeiros socorros. Dentre tantos outros, um dos primeiros socorros é saber pedir ajuda, é saber buscar. Quando formos nos vendo como espírito responsável pelas curas, pelas nossas curas, iremos menos aos médicos e mais a nós mesmos, e indo a nós mesmos, nós procuraremos inclusive nos aprimorar em conhecimento acerca dos recursos naturais que perdemos. O processo da industrialização, que ocorreu na década de 60 para cá, foi tirando das pessoas a sua capacidade, a sua vontade, o seu incentivo de buscar conhecer os recursos naturais, para ser um curador de si. Desculpa que tirou o título dali já. Um curador de si. Nós deixamos de ser curadores de nós mesmos. Somos capazes de tomar substâncias extremamente tóxicas para resolver mazelas que, quem sabe, com a nossa revisão, a nossa meditação, a nossa prece, uns bons copos d'água, um pouco de sono mais calibradinho, com disciplina, a gente resolvesse aquilo. Mas nem a gente se envereda por alguma indicação que pode ser de qualquer médico, atualizado ou desatualizado, pode ser de qualquer pessoa também. Eu tomei, isso funcionou. Aí a gente toma, sem nem saber se aquela pessoa tem um fígado compatível com o nosso, ou seja, se nós temos um fígado compatível com o dela. Se nesse metabolismo a gente vai destrambelhar, desculpa a expressão, um fígado que a gente já traz mais delicado. Se nessa indicação nós não vamos estragar o sistema renal, se trazemos um sistema respiratório compatível com aquilo que estamos indo tomar, até mesmo porque não lemos bula. E se na proposta de nós orientadores espirituais está a desmistificação, não dá para falarmos em curas através do atendimento dos espíritos sem passar pelos processos ligados aos produtos que temos disponíveis para nós aí na praça. E nesse processo de nos substanciar para cumprir da melhor maneira possível o nosso projeto reencarnatório, está a utilização dos produtos disponíveis. Na utilização dos produtos disponíveis, parece absurdo falar isso, mas entra o autoconhecimento. Veja como coisas que a gente acha extremamente essencial,
e até parece assim, etéreo. Faz parte da prática de vida ligada a produtos. Eu tenho que me conhecer para saber utilizar o que está disponível aí. A minha filha foi, vamos dar um exemplo bem prático e real mesmo que ela faz. A minha filha foi subir os picos de não sei onde, mas não sei onde, mas não sei onde. E são vários picos, e nessa subida toda e descida toda, em 15 dias de férias, fez umas pequenas lesões no joelho. E daí, procurou um bom profissional, e ele indica um produto. Aí, a mãe dessa filha resolve começar a ter uma dor nos joelhos. Foi tão bom esse produto para ela, eu vou tomar. Só que a mãe esquece que a filha tem 30 anos e ela 65. Precisa mais nada, né? Que ela é uma pessoa com um fígado maravilhoso, porque já foi gestada numa outra condição, nasceu numa outra condição, teve primeira infância, segunda infância, terceira infância numa outra condição, e a mãe não tem esse fígado. Como não tem esse fígado bom assim, é um fígado que sofre no metabolismo, portanto, deixa passar estruturas que o rim sofre para filtrar. Então, vê que um sistema vai fazendo com que o outro tenha que ser bem cuidadinho, um e outro, e outro, e outro, porque funcionamos em rede. Aí agora nós vamos chegar na questão do espírito. Assim como o espírito funciona em rede, nós existimos em rede, o que nos cria a condição para a sustentabilidade da existência de cada partícula chamada espírito. É o fato dele ser conectado a bilhões de outros espíritos, o nosso organismo que é gerenciado, que tem todas as suas produções submetidas à autoria de um espírito, também funciona em rede. E está o tempo todo, graças a Deus, recebendo orientação, recebendo instrução e, sobretudo, recebendo assistência de bons espíritos. Nossa grande busca é ser um bom espírito, um bom cuidador, assumir a curatela do nosso sistema. É com essa sensibilização que vamos fazer nosso momento hoje. Aí, o primeiro ponto é nos vermos, isso a gente repetiu 500 vezes, cada vez vai falar desse assunto, repete de novo. Nos vermos efetivamente como essa usina fotovoltaica, gerando energia na forma não só de energia que permite se transformar em energia cinética, que permite transformar em energia mecânica, que permite transformar em calor, que permite também transformar em luz. Por isso que é fotovoltaica. Foto é luz e volta é essa energia que movimenta as coisas. Essa usina vai produzir o tempo todo energia de boa qualidade, que nós chamamos de energia limpa, se recebe matéria-prima limpa. Energia que nós chamamos de energia suja, se recebe matéria-prima suja. Eu engoli a raiva da Deia porque ela me distratou, enquanto eu não processar e transformar isso numa experiência, ver o que tem de bom na experiência, o que eu aprendi com a experiência e transformar numa síntese boa para a minha vida, eu vou estar maculando a minha produção de energia. Mas não é uma coisa também que a gente fala isso e que ficaria difícil de provar. Não. Qualquer um bom físico ou um bom bioquímico num laboratório
vai conseguir provar que com raiva nós nos tornamos pessoas com nossa condução neuronal estressada, nós produzimos impactos, porque eu fico o tempo todo pensando no tranco, gera adrenalina. A adrenalina é ácida, é corrosiva, é deletéria, vai estragar meu sistema. Então, é um outro exemplo de substância imaterial. Né? A raiva é imaterial, mas é capaz de materializar. O amor é imaterial, mas é capaz de materializar. Materializa o bem, a justiça, a fé, a esperança, a vontade de trabalhar, a vontade de organizar, vontade de ser zelosa e etc. Nessa produção de energia limpa que nós vamos buscando fazer, essa energia vai permitir que o conjunto esteja se autorregulando adequadamente, que é o que o nosso organismo faz o tempo todo. Ele se reproduz, ele se reconstrói, ele se inventa. Ah, se inventa, mas então eu deixaria de ser essa cara e seria de outro? Não, ele se reinventa sobre uma base. Olha que coisa linda. Não perdemos nossa identidade. Há uma base, ele é fiel à base. Há um código, ele é fiel a este código. Ele se reinventa na medida das necessidades. Fui descer ali o meio-fio, não prestei atenção, me desequilibrei, bati a cabeça na quina do meio-fio, fez uns rompimentos, lesionou, cordão nervoso, a gente não consegue, a partir de uma secção que ele fizer, a gente não consegue emendá-lo ainda, está para futuro, para a medicina resolver essa questão, mas o meu organismo é capaz, sob a tutela e autoria do espírito, na gerência do perispírito, é capaz de fazer um outro caminho através de cordões nervosos que estavam ali disponíveis e inativados no sentido de uma ordem prática de trabalho. Ele vai determinar um outro caminho, ele vai inventar outro caminho para fazer aquelas conexões, aquelas transmissões, aquelas transferências de informação. É isso que a gente diz da reinvenção do organismo. Além dele ter a capacidade de reproduzir o que ele já sabe fazer, que são células, etc, etc, ele é capaz de reinventar percursos, ele é capaz de reinventar forma de fazer determinadas substâncias na medida que nós vamos sofrendo os percalços. Desde que nós estejamos cuidadosamente querendo acertar o passo, querendo permanecer, querendo sarar, efetivamente querendo sarar, efetivamente querendo sair da dependência, da doença, do remédio, do médico, do marido, do filho, da nora e dessa gente toda. Não é sair por arrogância, é sair para permitir que eles sejam felizes, que eles estejam fazendo suas funções aí, sem estar precisando estar à minha disposição para cuidar de mim. Essa vontade de cuidar de nós com autonomia que vai nos fazendo, com muita fé em Deus, junto aos espíritos bons, esses restauros, essas curas. De maneira alguma estamos desmerecendo a ação maravilhosa dos bons espíritos. Nós estamos, ao contrário, nos esforçando para nos clarear no sentido de sermos pessoas em condições de fazermos sintonias cada vez mais diretas com eles, fazermos sintonias tão boas que cheguem ao nível de ressonância, que é pensarmos e espíritos especialistas naquelas áreas que nós estamos precisando de atendimento, já aquele pensar nosso, já fazer ressoar neles e eles já entrarem em ação. E juntos nós compormos um campo eletromagnético de conhecimento naquela área que nos permita o restauro. Porque o que todos os espíritos afirmam é que
eles não nos curam sem a nossa anuência, sem a nossa participação, que as curas dependem da nossa participação. Curas completas envolvem o físico, o emocional, o mental, o espiritual. Às vezes nós buscamos curas no físico, mas esquecemos de tratar o emocional. E é tratar mesmo. E às vezes chamar pelo nome, nos chamar pelo nome. Fulana, por que você está pensando isso? Procure ajuda para ver se esse pensamento que você está produzindo repetidamente, que passou a compor uma ordem mental, você compõe todos os dias mentalidade nesta linha de pensamento, procure ajuda para ver se ele é pertinente, se ele fundamenta-se bem. Porque, na maioria das vezes, fundamenta num fato acontecido. Mas são fatos que valem a pena nós continuarmos alimentando. Nós nos distraímos às vezes. Eu acho que é uma distração que nós fazemos. Acontece um fato, ele é desconfortável, ele é ruim, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Graças a Deus temos memória para registrar, para que nós possamos consultar, mesmo sem nos dar ciência, e não repetir a possibilidade daquele erro de percurso acontecer de novo. Só que a gente esquece que memória é para isso. E começa a usá-la para relembrar o que não precisa ser relembrado. Ah, tem 20 anos que eu, cada vez que olho para a Josi, me bate um pensamento sombrio. E aí a gente consegue... olha, nós somos tão especialistas nisso, no ruim, que a gente é capaz de lembrar a data, o local, a cor da roupa, dos óculos e as palavras que ela utilizou. Mas não lembraremos o que naquele mesmo dia alguém fez de bom para nós. Eu chamo de distração. A gente se distraiu, equivocou-se e está ocupando em alimentar exatamente o que nós deveríamos querer desalimentar. Porque cada vez que eu voltar àquele dia, aquele horário, enxergar a roupa, enxergar os óculos, enxergar a expressão dela, enxergar as palavras, enxergar tudo, eu substancio exatamente aqueles elementos que eu sei que não foram bons. E um detalhe, nós não conseguiríamos, mesmo com essa eficiência toda que Deus já nos permitiu alcançar, nós não conseguiríamos, ao mesmo tempo, substanciar dois campos contraditórios. Por exemplo, o exemplo que eu dei é um campo que é nocivo, gera adrenalina, gera insatisfação, angústia, desesperança, desencorajamento para o bem, gera tudo isso. Eu teria que ter a maestria de, nesse mesmo tempo que eu produzo esse padrão aí de lembrar com tanta riqueza de detalhes, produzir o antídoto. Produzir o bem, o trabalho, a fé, a esperança, a justiça e pensamentos bons e coisas boas. Nós ainda não conseguimos isso. Aquele tempo que eu estou gastando com aquele conjunto veiculando e manipulando e, quem sabe, retemperando aquele evento ruim, eu estou me ocupando do ruim. Portanto, eu estou produzindo um padrão que não é compatível com o padrão de frequência, não é compatível com a vibração dos espíritos que eu gostaria de estar em comunhão com eles, para que meu corpo estivesse, meu corpus mediúnico, não é nem o corpo,
meu corpus mediúnico, que é a soma espírito, perispírito, corpo físico, que meu corpus mediúnico estivesse efetivamente em sintonia com os espíritos do bem. Então, o nosso grande cuidado nesse emocional e no mental, porque o mental gera o emocional. Eu produzo um bom pensamento, gera um emocional bom. Eu produzi a vontade de dar um abraço em fulano e dizer para ele, nada como um dia após o outro, já viramos a página, que beleza que é a gente poder viver à luz do amor. É um padrão mental que gera um emocional. Saímos dali revigorados. Saímos sabendo que salvamos o nosso dia. Nesse mental e emocional, nós vamos permitindo que o espírito faça o que ele veio para fazer de bom. O espírito, ele é o agente superior, ele é o autor da história, ele é quem escreve a história, Acontece que aqui reencarnado, ele sofre a dependência do nosso emocional. Nós podemos ser espíritos qualificadíssimos para trabalhar o bem, a verdade, a justiça, lutar pela construção de um mundo melhor, lutar por uma proposta de uma política melhor, reconhecer as questões que temos tido enquanto formação de uma nação, etc, etc. Mas na medida que nós vamos nos permitindo mergulhar o nosso mental em padrões muito baixo de leitura, ler qualquer coisa, então o nosso cognoscional fica sendo utilizado para aprender o ruim, para formatar-se no ruim, para treinar-se no ruim, o cognoscional alimentado por informações pobres. Aí nós fazemos um mental, porque o mental é produto do espírito com a capacidade cognoscional do espírito. Começamos a ter um mental pobre, um emocional ruim, um espírito que, quem sabe, não consiga efetivamente fazer o melhor que ele veio para fazer. Não é que ele não faça, ele faz. Só que o que nos gera plenitude, o que nos gera alegria, é fazermos o nosso melhor. Nós podemos dar um balanço. Às vezes que nós saímos de ações nossas, que a gente saiu sabendo que não fez o melhor, a gente não saiu feliz. Imagina isso se somando dia após dia. Um dia de pobreza, mais outro dia de pobreza, pobreza mental, pobreza emocional. Um espírito que está aqui reencarnado em condições de fazer, mas não faz o que pode fazer. Isso vai gerando uma diminuição que gera os quadros de melancolia, de tristeza, de insatisfação, o desânimo e quem sabe chegue a uma depressão. Porque o que é depressão? Quando nós já conseguimos diagnosticar, inclusive em exames laboratoriais, desvios na produção de substâncias que são capazes de nos manter no nosso padrão normal. Há uma normalidade para cada um de nós. A partir dali, quando já consegue comprovar desvios nessa produção de substâncias, já é diagnosticado como depressão. E, portanto, um espírito que já não está conseguindo fazer o melhor que ele veio para fazer. Nádia, Oi. Existe uma forma de afastar esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins, uma forma prática. E outra, quando a pessoa está sintonizada nesses pensamentos, onde estão os espíritos bons? Eles continuam ainda cercando os protetores ou começam a se atrair outros espíritos sofredores? Não, continuam os espíritos bons, orientadores, instrutores, assistentes, continuam, só que a pessoa está tão focada naquelas ideias obsessivas dela, que ela não ouve as orientações e quando ouve ela... isso é uma besteira mesmo. Não vou por aí. Ele vai se treinando para escolhas
fora daquelas do padrão dos espíritos orientadores. Atrai outros Inclusive tem um slide sobre isso. Não é que atraia, essa linguagem da atração já ficou obsoleta. É entrar em sintonia. Porque nós não precisamos atrair espíritos, nós existimos compartilhando campos. Espírito não sai lá de não sei onde para não sei onde para estar com a Nájila. A Nájila não sai de não sei onde, a não ser fisicamente, mas ela não sai de não sei onde para não sei onde para compartilhar com os espíritos. Onde nós estivermos, onde estiver, em que padrão de excelência, no bem, na verdade, na justiça, etc., estiver o nosso pensar, estaremos nós compartilhando com todos. Você está aqui agora compartilhando com espíritos na Patagônia chilena, no Canadá, na Índia, na China, no Japão, na Venezuela, no Equador, na Argentina, esses espíritos, e também espíritos desencarnados que não estão vinculados a espaço. Eles vivem em tempo e espaço, mas espaço de sentido, não espaço físico. E nós compartilhamos com todos esses espíritos. E é dentro de um princípio, não é um princípio, mas vamos dizer que é, de que a parte está no todo, a parte somos nós, né? Está no todo, o todo está na totalidade, e a totalidade está em todas as partes. Mas, nenhum de nós deixa de receber mensagens e informações de toda a totalidade. Espíritos, nós podemos chamar, eu vou usar uma palavra que eu acho horrível, mas só pedagogicamente para ficar bem claro. Nós recebemos mensagens de espíritos menos evoluídos, que nós classificamos como inferiores, que não é, são menos evoluídos. Inferior ninguém é. E de espíritos os mais evoluídos possíveis. Você vai decodificar essas mensagens e pôr em prática de acordo com o seu livre-arbítrio. Como você arbitra a sua vida, é como você vai decodificar e colocar em prática as mensagens recebidas através das comunicações espirituais. Como porque afastar até esses bem pouco. pensamentos? Hã? Como afastar esses pensamentos, né? A primeira coisa eu posso buscar. Quer deixar eu responder no final? É porque aqui vai ter vai muito ter isso. slide que Tá vai certo, clarear tá isso. Tá legal. Aí vou te responder já. Essas curas através dos espíritos, a gente já sabe que são forças e energias não físicas que geram campos físicos. Elas são não físicas, mas elas estão o tempo todo gerando campos que são físicos. Esses campos não físicos que geram os físicos, os campos físicos, podem vir de elementos da natureza. Aí você já vai associar a sua pergunta. Na medida que você faz maior contato com a natureza, que você caminha descalço, que você toma banho de rio, que você vai olhar o mar, nós temos o mar, olhar o mar, caminhar na beiradinha da areia, trocar energia com a terra, parar um pouco, ver o sol se pôr no caminho do pescador, como é que chama? Aqui em Ipanema. Ver o sol se pôr no arpoador, ver o sol nascer no leme, e vai na pista Cláudio Coutinho, e vai observando, e vai vendo, e se perguntando o que é que eu faço aqui, o que é que eu posso pensar, o que é que eu posso fazer. Aí você vai descobrindo os seus melhores talentos. Na medida em que nós somos capazes de ir pondo nossos melhores talentos em prática, nós começaremos a nos desacabrestar de nossos pensamentos obsessivamente pobres. Vem de espíritos instrutores. Se você já está em contato com a natureza, absorvendo e trabalhando fluidos que você está recolhendo da natureza,
está recolhendo de espíritos instrutores, orientadores, protetores do bem, e ainda está em comunhão com todos os que estão aqui produzindo, você vai conseguindo ir vencendo. Mas depois nós vamos falar dos outros elementos. Aí vamos para uma chave para as curas através dos espíritos. Comunhão perfeita entre necessitado e forças sutis espirituais. Será que nós, quando precisamos fazer uma cura, realmente temos buscado, antes de mais nada, antes de buscar os recursos materiais, buscar esta chave que acabou de passar aqui, das energias sutis, das forças sutis espirituais? Nós às vezes estamos com pensamentos obsessivos, com uma veiculação terrível, e nós somos capazes de parar num profissional que está pior do que nós. E somos capazes de repetir pagando. E pagamos 6 meses. E ainda somos acabrestados pelo místico. Se esses profissionais gabaritados pela universidade, com diploma pendurado na parede, resolver dizer que aquela pessoa que nós estamos numa desagradável troca com ela, é alguém que foi escravo nosso em outra vida, que foi marido, que foi esposa, que foi não sei o quê, que foi maltratado por nós, aí nós estamos arrasados mesmo. Porque somos capazes de fazer fé de ofício. Eu trabalho em atendimento de gabinete aqui e lastimo dizer que isso acontece. Não, mas é uma pessoa formada, dona Ana. Ela tem mestrado, ela tem doutorado. Se ela tem doutorado, mas ela não entende de espírito. Pelo amor de Deus. Eu não estou desmerecendo o diploma, o doutoramento. Ela deve ser ótima em outras coisas. Em matéria de espírito, eu lastimo te dizer que não compartilhamos com essas ideias. De achar que nós estamos com problemas porque estamos atrelados a espírito com quem estivemos um dia. Um dia. Quando a física e a química já nos mostraram há mais de 100 anos e continuam mostrando cada vez com mais clareza que energia é presente. É no presente. No presente eu me vinculo a esta senhora. Quando nós duas desencarnarmos, que ela fizer as revisões de vida dela e eu fizer as minhas, nós nos manteremos vinculadas pelos vieses do amor. Porque esse é a luz, é o bem. E o bem segue sempre. O bom segue sempre. Quando ela fizer as revisões dela, e eu a minha, mesmo que nessa encarnação, eu e ela éramos um padrão alfa e alfa 1, e que nós duas nos formávamos aqui uma rede, quando ela fizer a revisão, ela faz um saltozinho quântico e eu faço um também. Dificilmente nos manteremos. Deus não seria Deus se nos permitisse isso. Que espíritos ficassem, ao invés de conseguirem viver cada vez mais a liberdade, cada vez mais o livre-arbítrio que está aqui, que é um dos princípios do espiritismo, nós tivéssemos a mercê de estarmos amarrados por vidas passadas. Nós encontraremos pessoas, agora vamos explicar o que é que nos vincula a padrões assemelhados. Eu desencarnei, e mesmo com toda a minha revisão, apoio, aparato dos bons espíritos, dos orientadores, instrutores, assistentes, eu ainda não alcancei padrão para mudar em algumas coisas, e eu me mantenho ainda
com aqueles caracteres na minha consciência. Com aqueles caracteres. Eu vou me vincular afetivamente, através daqueles caracteres, com espíritos que porventura tragam também esses caracteres. Necessariamente não vai ser ela. Até mesmo porque ela já aprendeu muito comigo. Aprendeu inclusive a dor. Pois não, querido. Então, esse encontro de duas pessoas, por exemplo, eu te conhecendo, aqui há um cordão fluídico. E se houve algo assim, entre eu e você, por exemplo, se a gente olha e não bateu, ou se a gente teve um conflito, esse cordão... Não, mas ele não é desfeito, é? Porque quando a gente desencarna, aí depois esse cordão tem que ser limpo, porque esse cordão fluídico não é só por amor. Depende se é depois que desencarna. Nós espíritas de hoje, não acreditamos mais nessa coisa que é depois que desencarna, não. Você fez um vínculo comigo, e depois você descobre que ela não é isso que eu penso, eu me iludi, acabou. Sim, mas você rompeu. Sim, mas eu digo assim, mas se houve um conflito entre eu e você, por exemplo, se a gente vai desencarnar e aí se eu não tiver conflito com você e você comigo. Isso, aí depois se nós nos mantivermos, qual é a chance dos dois se manterem? Você acha que ela é simples assim como nós espíritas falamos e escrevemos nos romances? É que papel aceita tudo. Vai fazer isso num laboratório. Vai fazer um laboratório que esse campo aqui e esse permaneçam. Tente isso no laboratório para você ver. Quando um elemento se altera, o campo se altera. Ela, por sofrer comigo e tal, ela alcançou que, por exemplo, a bondade é uma coisa iluminadora e que fora dela ela não quer viver. Só que consciência é algo tão maravilhosamente, suponhamos que a gente pudesse pôr assim, num diagrama, bondade, afeto, aqui está homem, o ser, bondade, afeto, justiça, amor, trabalho, fé, esperança. Quando você muda a bondade, que é o exemplo que eu dei dela aqui, quando você altera esse aqui, ele movimenta todos os demais. O campo não será o mesmo. Campo eletromagnético não é essa coisa estática, essa bolacha, uma bolachinha, que eu parto com a minha e ela parte com a dela, e nós duas vamos continuar com a bolachinha, e vamos continuar juntas no polissistema espiritual. E vamos reencarnar para fazer resoluções, para acertar contas, acerto de contas. Eu vou ter que acertar minha conta com a minha consciência, encontrando espíritos que naquele momento que eu fizer os encontros estejam no mesmo padrão. É que nosso curso de física é fraco. Nós estudamos física o segundo grau inteiro e saímos sem saber nada de física para a vida. Lastimavelmente. É lastimável porque é difícil formatar um pensamento espírita bom dentro do padrão que os espíritos orientadores nos propõem, sem entender nada de física. Nós não entendemos nada de física. Nós, que eu falo no geral, gente. É uma pena. Isso faz com que na hora de buscar uma cura, por exemplo, nós ainda estejamos na política do milagre ou do castigo. Essa dor é um castigo. E qualquer nájula que falar comigo que ela é de vida passada, eu acredito. Porque a formação em física é ruim. Se for boa, vai dizer assim, ó, dona Nájila, isso a senhora está falando, sinto muito. Não bate. Vamos repensar. Mas como a formação é ruim, então psicólogo não sabe física. Vamos lá, psicanalista não sabe física. Médico não sabe física. Alguns engenheiros sabem física. Alguns que tiverem sido bons alunos das matérias.
e procurado trazê-las para a vida. Isso forma uma cultura onde nós temos dificuldade de trabalhar bem as curas através do atendimento dos espíritos. Alguém levantou a mão? Agora eu fiquei numa dúvida, o que acontece numa sessão de desobsessão em que você está lá com o espírito sofredor na sua frente e ele está dizendo assim, venho te acompanhando há milhares de séculos, tentando prejudicar, mas você pode não entrar na sintonia, mas de qualquer forma ele está tentando. Que isso acontece em sessão. É um espírito ou é o médium encarnado que está falando? Pois é. Aí é que está. Primeiro que é um médium encarnado, que realmente um espírito se manifestar através dele, e se porventura falasse isso, porque não falaria, porque isso é uma inverdade, um espírito não ia se manifestar para falar isso, porque ele não se manifesta para falar em verdade. O médium que realmente, através dele, um espírito se manifestasse por uma questão de construção de responsabilidade social, não passaria essa informação para a pessoa. E 50% é no médico. Pergunta se algum dia Chico Xavier falou isso para alguém. Nunca. Se algum dia o professor Maurício Rodrigues da Cruz falou isso para alguém. Nem de volta. Agora médium, padrão Evair, padrão Nájia, e fala. E tudo que alguém falar vestido um avental branco dentro de um centro espírita, as pessoas acreditam. Porque a formação em áreas básicas ligadas à energia é fraca. O que nos traz clareza para trabalhar energia são 3 segmentos que nossa cultura não tem muita afinidade por eles: física, química, matemática. Esses 3 grandes eixos nos reespiritualizam, junto com a orientação dos espíritos bons. Junto. Daí nós não ficamos à mercê de ouvir e fazer fé de ofício numa coisa dessa. Porque milhares de séculos um espírito está sem evoluir, gente. Não. Sem evoluir, ele não melhorou num cosmos que está em evolução e que está nas mãos de quem está o cosmos. Nós espíritas somos ou não somos deístas. Nós somos deístas e mais, somos monoteístas. Nós estamos todos nas mãos de Deus, num cosmos que se reorganiza através de um processo arquitetônico maravilhoso, na orientação de bons espíritos, que segundo eles, inclusive, espírito que ainda não se alcançou no bem, não se manifesta. Nájia desencarnou e 2 anos depois se manifesta através da Célia e diz que veio aqui para se vingar da Déia. Enquanto Nájia não sofrer um aprimoramento, uma condição de, ao se manifestar, ser para trazer o novo, trazer o bem, não se manifestará. Virá as sessões aqui, ninguém vai nem ver, ninguém vai perceber, ninguém vai ouvir. Ela virá trazida por seus orientadores para aprender junto aos senhores, virá para ver como os senhores estão trabalhando o espiritismo, como ela poderia ter trabalhado, como ela poderá trabalhar. Ela virá para tudo isso, mas segundo os orientadores não se manifestará. Com um projeto, né? Com um projeto. Virá com projeto, com meta, e quando tiver condição de se manifestar para o bem, para trazer elementos que sejam construtores do bem, virá, manifestará. Então vamos lá. O caminho, um dos caminhos mais acertados para a comunhão nossa com os espíritos ceareiros do bem e em condições de compartilhar seus campos na produção do bem conosco. A prece e a vigiliatura é Cristo nos colocando, a meditação e a reflexão. O que eu faço, por que eu estou aqui, o que eu posso fazer, o que eu devo mudar na minha vida.
tirar uns horários, um horário do dia, selecionar o horário que seja possível, inclusive repetir todo dia no mesmo horário, que nós estamos, graças a Deus, vinculados ao circadiano. Quando nós fazemos as coisas com o horário certo, nós estabelecemos uma rede, espíritos se organizam para conosco naquele momento fazer aquele trabalho, nosso resultado vai ser maior, vai ser melhor. Intenções corretas e coerentes. Quem de nós não já se flagrou com a intenção incoerente com o que estamos fazendo de prática? Você tem a melhor da intenção, inclusive sabe onde você quer chegar com a intenção, de repente você olha e você está incoerente com sua própria intenção. E aí a meditação, a reflexão, a prece, a vigiliatura vão nos ajudar a retornar ao nosso eixo. Espera aí, deixa eu me vestir, deixa eu me colocar sobre mim mesma. E inclusive saber nos colocar sobre nós mesmos. É isso mesmo que você quer? Qual é a sua intenção e qual é a sua prática? As duas estão, uma estruturando a outra. E aí vem a purificação do pensamento, do sentimento e das emoções. Qual é um dos grandes recursos para essa purificação na Terra, além desses elementos que foram colocados aqui? Qual um que faltou nessa lista? Será que o trabalho digno e honrado? Trabalho digno e honrado é capaz de movimentar todos os nossos talentos no sentido do bem. Pode pensar em qualquer trabalho. Um almoço de domingo, ou almoço de segunda a sexta. Varrer a casa, lavar o carro, lavar a garagem, lavar a praça. Um trabalho acadêmico. O trabalho de produzir potes, produzir telas para construção civil. Qualquer trabalho, a gente vê que nós temos que nos munir do melhor, nos somar ao melhor dos outros, para ter um produto de qualidade que nos gere a alegria de estar aqui e de estar contribuindo com aquilo que podemos oferecer. Ele é capaz de nos fazer, nos encontrar no sentido do bem. É um dos pontos da sua pergunta. Atendimento dos espíritos é perene. Também está na sua pergunta. Os espíritos não interrompem seus atendimentos, não se afastam de nós. Eles são ceareiros do bem. Eles não afastam. Nós podemos estarmos tão distantes do que eles nos propõem, e nós vamos fazendo outras escolhas. Inclusive a escolha de perceber nossa própria intuição. Os espíritos falam conosco através do intuitivo. Aí a gente diz, mas eu acho que isso é uma besteira. Falam conosco através do sonho. Eu tive um sonho, mas sonho bobo, né? Eu tive um sonho que eu estava arrumando a casa. Aí ao invés de a gente perguntar o que é esse arrumar a casa, aí vai para a meditação. O que é arrumar a casa? A pessoa me ligou. Eu sonhei que eu estava no alto daquele morro que a gente um dia trabalhou. E eu queimava um monte de cisco. E aí, o que eu ia voltar lá para queimar cisco? Eu falei, você não volta lá. Você não tem que voltar lá. Você não tem que voltar no tempo. Mas é agora, como estão os ciscos aí? Aí, como era íntima, claro, veja os ciscos em família. Provavelmente você esteja com algum precisando queimar. Retire dele energia, retire dele luz. Queimar é isso, é fogo. Energia e luz. Retire a energia, retire a luz. E deixe o cisco que está acontecendo aí embora. É uma mensagem dos espíritos. Daí a pessoa vai se abrindo para as outras. Eles nos atendem em vigília. O tempo todo estamos sendo atendidos. Nos atendem durante o sono. E nos atendem através de médiuns encarnados, onde utiliza as vibrações do médium
e o seu ectoplasma. Mas é importante a gente saber que além do ectoplasma do médium, é uma reação de soma de ectoplasmas. O que os espíritos fazem no atendimento através dos médiums é recolher ectoplasma de médiums encarnados que produzam ectoplasma que tem afinidade pelo nosso, compatível com o nosso, utilizar no sentido de movimentar fatores referentes que nós trazemos. Todos nós trazemos referências, todos nós produzimos fatores transferentes, nós produzimos enzimas, nós produzimos neurotransmissores, nós produzimos substratos para metabolismo de alimentos, nós produzimos substâncias ligadas a minerais para ter uma pineal capaz de captar informações no meio e nos passar informações no sentido material. Esse conjunto ectoplasmático que vai formar, recolhido de médiums que produzam ectoplasma assemelhado com condições de se combinar com nós, não é nem assemelhado, é combinar, com condições de combinar com nós, e vai fazer com que nós consigamos, por exemplo, colocar em linha de produção substâncias que não estávamos conseguindo produzir, ajustar aquelas que estávamos produzindo a mais, melhorar transmissões eletroquímicas que não estávamos conseguindo fazer adequadamente. E eles o tempo todo estarão fazendo. Apresentar resultado, aí depende de nós. Inclusive da nossa vontade de fazer o resultado. Também nos atendem à distância, por sintonia, vibrações e energias curadoras chegam onde está o necessitado. Onde estivermos, vai chegar. Por desdobramento, o perispírito projeta-se, recebe o tratamento, enquanto o corpo necessitado repousa numa boa cama aí na terra. E quem sabe às vezes a gente até acorde com alguma informação. É importante a gente ter um caderno para anotar rápido antes que esqueça. Isso vai estar aqui na frente. Se ele é perene, ele é sempre oferecido. Então, o auxílio espiritual é sempre oferecido. A pessoa não precisa de nenhuma religião específica, nem precisa conhecimentos avançados para se beneficiar da oportunidade de cura através do atendimento dos espíritos. O que nós vamos buscar é sermos uma plataforma mediúnica que permita a produtividade deste atendimento. Porque ela depende de nós. O atendimento está sendo o tempo todo. O tempo todo. E estamos nós aí mergulhados num turbilhão de espíritos aqui, em qualquer lugar que estivermos, aqui na praia, na floresta, na cachoeira. Graças a Deus, em interação com todos eles, os mais evoluídos, os menos evoluídos, trazemos, graças a Deus, a propriedade de sermos uma frequência definida pela nossa singularidade. Só Deus mesmo fazer uma coisa tão perfeita. Estamos em interação com todos. Vamos selecionar o que quiser. Aí é que cai por terra o conceito de obsessor que existiu até o século XX, que foi quando, graças a Deus, os físicos, os químicos, os matemáticos, os filósofos conseguiram iluminar melhor a humanidade com informações, e os espíritos orientadores desencarnados vão podendo revelar para nós, na medida que esses grandes eixos vão nos trazendo o conhecimento que comprova o que os espíritos vão falando. Isso eles têm tido o cuidado de dizer. Nós não podemos ir antecipando, criando um monte de indagações não respondidas nos senhores. Nós vamos podendo falar na medida que os senhores avançam. Pois não.
Para a espiritualidade de hoje, para a leitura espiritual de hoje, a obsessão não existiria? Seria isso? Existe a obsessão a partir do nosso interior. Na medida que eu gero pensamentos obsessivos, eu fico repetidamente ali, martelando na mesma baixaria, eu não consigo decodificar mensagens de espíritos de outras faixas, porque o meu tempo e espaço estão ocupados por aquele padrão. São padrões de frequência. Vamos dar o exemplo que eu já dei, né? Eu quero vingar-me da Déia que me prejudicou um dia. Bom, e eu penso aquilo o tempo todo. Eu me ocupo daquilo. Então, meu espaço, meu tempo estão sendo ocupados por essa produção de pensamento. Qual é o padrão vibratório deste pensamento? Tudo é padrão. Eu vou estar em conexão com essa classe, com esse nível, com esse padrão de frequência. A isso nós chamamos obsessão. Mas ele é um processo interno que se revela no externo e só nós podemos romper. Nós podemos romper. Que foi a pergunta dele. Maravilhosa. Mas existe uma conexão com esse padrão vibratório mais baixo a partir da nossa, digamos assim, de nós mesmos. A partir de nós mesmos. Mas nessa conexão existe uma obsessão, né? Acaba existindo a obsessão. Existe. Nós acabamos buscando. Porque você já está obsessiva. Não é buscando, você está fazendo. Certo. É mais do que buscar, é fazer. Na prática, você está fazendo a obsessão acontecer. Nós não estamos dizendo que ela não existe, ela existe de dentro para fora. Nós produzimos. Mas nessa faixa aí, a gente começa a estar em sintonia com encarnados e desencarnados menos evoluídos. Isso. A gente se aproxima deles ali. Isso. Você baixa a vibração, você entra na sintonia daqueles. Isso. E vai gostar de estar com eles, vai gostar do assunto deles. Tanto que quando a gente vai aprimorando moralmente, existem pessoas que desaparecem da nossa vida e a gente não precisa falar, achou a pessoa. Simplesmente ela vai. Um belo dia está caminhando na Avenida Copacabana, no meio desse povo todo, olha para a pessoa assim passando e diz, meu Deus, olha fulano. Fulano sumiu. Você lembra dele anos depois, ao tropeçar nele, porque senão você nem lembra também. Né? A conexão se desfez, pronto, acabou. Essa coisa de conexão é muito bonito, né? A subjugação. Não, tem que ler o negócio. Como eu já sabia que eu comeria o tempo todo, só nos slides. Eu fiz uma série aqui, cura através do atendimento dos espíritos enquanto dormimos. Algumas orientações para aumentar a eficiência nos tratamentos através do atendimento dos bons espíritos enquanto dormimos. Não dormirmos contrariados, chateados, alcoolizados, com excesso de alimentos no estômago. Ou seja, fazer refeições leves, etc. Prepararmos-nos para dormir, fazendo a intenção positiva de reciclagem e iluminação interior. Para isto, orarmos, fazermos oração de agradecimento pela vida, pela existência, pela inteligência, pela evolução alcançada, meditarmos sobre o que temos de bom e o que há de bom. Elevar o pensamento aos seres de luz em quem confiamos, acreditamos e dialogarmos com eles. Elevarmos então nosso pensamento em intenção mental para recebermos destes seres de luz orientações para nossas curas físicas e morais. Solicitarmos em nome do bem maior que sejamos cada vez mais fiéis servidores das causas do bem. E aí, simplesmente, relaxarmos e entregarmos-nos ao sono. Ao acordarmos pela manhã, anotarmos possíveis lembranças de possíveis sonhos,
pois poderão nos fazer muito sentido e significar muitas mensagens de orientação, até mesmo para o futuro. Façamos nossa parte em mudar para melhor nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Na verdade, só nós podemos mudar as coisas em nossa vida. O que fazer para começar esta transformação positiva? Quem sabe uma das respostas seja prática e curiosa ao mesmo tempo, ativando a elevação de nossa sintonia. É tão impactante e impressionante que, com o tempo, certamente nos perguntaremos: por que eu não fiz isto antes? Se acharmos que nos faltam condições para começar, iniciemos por colocar em ação nossos melhores talentos em benefício de alguém. Este alguém, num primeiro momento, pode ser nós mesmos. Estendamos para terceiros em seguida. Finalmente, bilhões de seres iluminaram-se, irmãos, deixando a luz de sua iluminação no caminho que estamos percorrendo. Busquemos esta luz. Eles deixaram disponibilizados no caminho, bem ao nosso alcance, as sínteses por eles feitas ao longo de suas construções, de suas modulações. Esforcemo-nos por estar à altura de decodificá-las e aplicá-las em nosso benefício e em benefício do bem geral. Assim, estaremos buscando alcançar condições de ressonância com os espíritos ceareiros do bem. Esforcemo-nos para ser um deles, sempre. E só por esforçar por ser um deles sempre, já estaremos em ressonância com aqueles que já são o bem, vibram bem, fazem o bem e propõem o bem sempre. Antes de passar a mensagem para o irmão Leocádio,